Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Geopolítica na Rede. Aqui quem vos fala é o professor Marcos, professor de Geografia, e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a vitória esmagadora de Donald Trump sobre a sua adversária Kamala Harris nas eleições norte-americanas. Lembrando, pessoal, que esse vídeo será dividido em três partes. A primeira parte eu irei falar sobre a vitória do presidente Donald Trump, a quantidade de votos que ele teve, a vitória esmagadora que ele teve sobre a sua adversária Kamala Harris. Na segunda parte do vídeo eu irei falar sobre a repercussão, ou as repercussões da vitória de Donald Trump ao redor do mundo. Eu irei mostrar aqui vários chefes de estados, líderes de grandes potências parabenizando a vitória de Donald Trump. E na terceira e última parte do vídeo, eu irei falar sobre as consequências da vitória de Donald Trump, da eleição de Donald Trump. Como Donald Trump irá agir, principalmente na política externa. Será que o Donald Trump ele vai, inclusive, interferir no Brasil? Nós falaremos nesse vídeo de hoje. Nessa eleição, a disputa ocorreu entre o candidato republicano Donald Trump e a candidata democrata e atual vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris. Interessante, pessoal, que a apuração total dos votos terminou somente ontem. No último domingo, ontem, foi o dia em que fechou a apuração total dos votos. O último estado a ser apurado, que foi o estado do Arizona, foi o estado que, inclusive, Trump venceu lá, foi o último estado a ter aí os votos apurados e encerrou por completo ali a apuração de votos nos Estados Unidos. O Donald Trump ele alcançou cerca de 74.650.754 votos, totalizando 50,5% das intenções de votos ali. Enquanto que a Kamala Harris ela teve 70.916.946 votos, totalizando cerca de 47,49% dos votos nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos, mais importante do que você ter a maioria do voto popular, é necessário que você tenha a maioria do voto dos delegados. Você precisa ter o voto de 270 delegados para você vencer uma eleição presidencial lá nos Estados Unidos. O Trump ele teve bem mais que isso, ele teve 312. A Kamala Harris não teve essa quantidade, ela teve 226 delegados ali votando nela. Portanto, a gente observa que foi uma vitória esmagadora do presidente Donald Trump. E aí tem uma coisa muito interessante que a gente precisa observar. Vocês estão vendo aí na imagem um mapa, e esse mapa é um mapa eleitoral dos Estados Unidos. Você vê que partes do mapa está em cor vermelha, outras partes em cor azul. As partes que estão em cor vermelha são as partes onde o Donald Trump teve a maioria dos votos. E as partes em cor azul são aqueles estados, aqueles locais onde Kamala Harris teve a maioria dos votos. Então você observa que a maioria dos estados norte-americanos teve voto republicano, teve voto para Donald Trump. Você vê ali, Trump venceu em Idaho, Trump venceu em Utah, no Arizona, em Nevada, venceu em Montana, ele venceu no Kansas, no Texas, em Oklahoma. E a Kamala Harris, ela vai vencer em alguns estados que geralmente são estados ali de maioria já democrata, como é o caso do Colorado, como é o caso do estado da Califórnia, como é o caso do estado de Nova York. Então, a Kamala Harris, ela fez ali o mínimo, que é vencer nos estados que são geralmente, tradicionalmente democratas, mas o Donald Trump ele conseguiu não só vencer nesses estados de maioria republicana tradicionalmente, mas também nos estados pêndulos, que são aqueles estados ali que geralmente decidem a eleição, como foi o caso da Pensilvânia e da Geórgia, onde o Trump teve a maioria dos votos. Além de vencer a sua adversária Kamala Harris na eleição presidencial, Trump também teve maioria na Câmara. Ele conseguiu cerca de 435 deputados eleitos e tende também a ter maioria no Senado, o que significa que ele terá tranquilidade para governar e fazer com que os seus projetos sejam aprovados. Os líderes de diversos países parabenizaram Donald Trump pela sua vitória. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, comemorou a eleição do republicano. Ele afirmou em seu Twitter, "Parabéns pelo maior retorno da história. Seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e a América. Essa é uma grande vitória", afirmou. O presidente da Argentina, Javier Milei, também comemorou a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Ele afirmou em seu Twitter, "Faça a América grande novamente. Você sabe que pode contar com a Argentina para executar sua tarefa."
O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também parabenizou Trump. Ele usou seu Twitter para dizer, abre aspas, nos assuntos internacionais, aprecio a abordagem do presidente Trump, da paz através da força. Este é exatamente o princípio que pode trazer uma paz justa à Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron parabenizou Donald Trump, afirmando que está disposto a trabalhar com o candidato à frente nas eleições americanas com respeito e ambição, com as suas convicções e com as minhas com respeito e ambição, por mais paz e prosperidade, afirmou o presidente francês. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer também parabenizou Trump, afirmando, abre aspas, como nossos aliados mais próximos, estamos um ao lado do outro na defesa dos nossos valores compartilhados de liberdade, democracia e empreendedorismo. O primeiro-ministro japonês Shigeru Ishiba afirmou, abre aspas, parabéns Donald Trump, espero cada vez mais trabalhar em nossas relações bilaterais e estratégicas em uma forte parceria transatlântica. O presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, felicitou Trump e desejou todo o sucesso na concretização dos interesses da população estadunidense. Abre aspas, espero alcançar a paz em conjunto aos Estados Unidos da América, preservando a estabilidade regionais e fortalecendo a parceria estratégica entre os países. O primeiro-ministro Pedro Sánchez, da Espanha, também publicou uma mensagem parabenizando Trump por sua vitória nos Estados Unidos. Abre aspas, parabéns Donald Trump por sua vitória e sua eleição como 47º presidente dos Estados Unidos da América. Trabalharemos em nossas relações bilaterais estratégicas e em uma forte parceria transatlântica. Já o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva também publicou nas suas redes sociais e disse, meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Essa fala do presidente Lula, de parabenizar o Donald Trump pela vitória, demonstra uma mudança de tom de diversos líderes, inclusive o presidente Lula, em relação ao Donald Trump após a sua vitória lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque o próprio presidente Lula, mais ou menos uma semana antes das eleições, ele deu uma entrevista a uma TV francesa, onde ele praticamente fez ali uma campanha gratuita para Kamala Harris. Ele afirmou que a chegada da Kamala Harris à Casa Branca representaria uma opção mais segura para a democracia. E ele também disse o seguinte, abre aspas, nós vimos o que foi o presidente Trump no final do mandato, fazendo aquele ataque contra o Capitólio, uma coisa impensável de acontecer nos Estados Unidos, que se apresentava ao mundo como um modelo de democracia. E esse modelo ruiu, disse o presidente brasileiro à TV francesa TF1, ou seja, uma semana antes das eleições. Ele também afirmou o seguinte, abre aspas, agora temos o ódio deste lado todo santo dia, as mentiras não apenas nos Estados Unidos da América, na Europa, na América Latina, vários países do mundo. É o fascismo, o nazismo voltando a funcionar com outra cara. Como sou amante da democracia, acho coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar o nosso país. Obviamente estou torcendo para Kamala ganhar as eleições. Essa postura do presidente Lula de fazer campanha para Kamala Harris é totalmente errada. Independente se você que está me assistindo agora seja pró-Trump ou pró-Kamala, um presidente da república, ele não deve ficar fazendo campanha para nenhum candidato de uma eleição de um outro país. O Brasil sempre foi um país que teve uma tradição de ser pragmático nas relações internacionais, né? E esse pragmatismo sempre fez com que o Brasil teve um status, por exemplo, de um país conciliador, de um país ali que em momentos de conflito entre nações o Brasil sempre entra ali como sendo alguém que vai tentar pacificar. Então, ele quebra essa tradição de pragmatismo do Brasil ao fazer campanha para Kamala Harris. E como ela acabou perdendo a eleição, e essa frase, né, essa fala do presidente Lula chegou até o Trump, porque foi divulgado, foi veiculado que deputados brasileiros mostraram essa entrevista para o Trump. Então, fica algo ruim da relação entre o governo brasileiro e o governo de Trump. É possível que haja aí pelo menos uma tentativa de apaziguamento, é claro, mas não é legal que um presidente tenha essa postura de dizer que é totalmente contra um candidato e totalmente favorável a outro candidato. Muitas pessoas, inclusive, perguntam como será a relação de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos com relação ao Brasil, não só pelo fato de Trump ser
aliado de Bolsonaro e amigo pessoal dos filhos de Jair Bolsonaro, o ex-presidente do Brasil, que é o principal rival político do atual presidente Lula, mas também pelo fato de que Trump é um exímio defensor da liberdade de expressão. E a gente tem visto recentemente no Brasil o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cerceado de todas as formas possíveis a liberdade de expressão dos indivíduos. É interessante lembrar que um ex-assessor de Donald Trump, o Jason Miller, ele foi abordado pela Polícia Federal quando esteve no Brasil em 2021, a pedido de Alexandre de Moraes, por causa dos inquéritos das milícias digitais aí feito pelo ministro do STF. Será que isso vai ter algum impacto na política norte-americana com relação ao Brasil? A gente sabe que alguns meses atrás, por diversas vezes, vários políticos da direita brasileira estiveram nos Estados Unidos, inclusive em eventos dentro do parlamento norte-americano, pedindo ali para que haja investigações, para que haja medidas até mesmo de sanções contra o Brasil por causa dessa possível censura feita pelo ministro Alexandre de Moraes. Pois bem, ainda é cedo para dizer. Nós ainda não temos uma resposta em definitivo. Precisamos olhar aí os próximos capítulos para saber se vai ter alguma política, algum posicionamento em relação ao Brasil aí pelo lado do Donald Trump ou não. Bom, mas então como que será a política externa do presidente Donald Trump? Quais foram as principais propostas de Donald Trump para os Estados Unidos, seja no âmbito externo e no âmbito interno? Vamos então abordar os 4 principais pontos mencionados por Donald Trump durante a sua campanha. Vamos falar sobre as propostas de Trump a respeito da imigração, economia, aborto e conflitos internacionais. Em relação à imigração, o Trump ele prometeu retornar políticas migratórias da época em que ele era presidente e afirma também que irá fazer a maior deportação em massa dos Estados Unidos da América. Fala-se aí em cerca de 11 milhões de deportados no governo Donald Trump. Agora, será que ele irá realmente deportar todas essas pessoas? Será que realmente isso é possível de ser feito? Bom, eu acredito que o Trump ele vai deportar sim imigrantes ilegais. E aí eu quero deixar bem claro aqui para vocês entenderem o seguinte: quando o Trump fala em deportação de imigrantes, ele está falando de deportação de imigrantes ilegais. Prestem bem atenção, ilegais. Por que eu deixo isso bem claro? Porque infelizmente muitas pessoas, seja por ignorância, por preguiça de lei ou até mesmo por desonestidade intelectual, fala como se ele fosse mandar embora todos os imigrantes que estão nos Estados Unidos e aí só quem vai morar lá vai ser americano. Na verdade não é isso. Ele está se referindo a imigrantes ilegais. O que é um imigrante ilegal? É uma pessoa que entrou dentro de um território de um país, né, no caso aqui os Estados Unidos, de maneira ilegal, ou seja, fora da legalidade. Entrou pela fronteira, entrou por outros meios ali, escusos fora da lei dos Estados Unidos da América e estão ali de forma ilegal. Agora, existem 2 tipos de imigrantes legais, a gente precisa falar sobre isso aqui. Existe o imigrante ilegal, que por si só já está cometendo crime por estar entrando lá fora da legalidade, né? E entra lá e se envolve com gangues, com crimes, enfim, é uma pessoa que vai dar trabalho ali, vai cometer crimes, vai cometer roubo, assassinato, etc e tal. É um criminoso por entrar lá, ilegal, mas se torna um criminoso pior ainda lá. Essa pessoa é uma pessoa que dá muito trabalho para a sociedade norte-americana e precisa de fato ser deportada. Mas existe um outro tipo de imigrante legal, que é aquele cara que vai com a família, que arruma um serviço, né, geralmente da construção civil, que é uma área que pega muito imigrantes. Ele coloca a filha no colégio, coloca a esposa arruma um emprego e ele vive lá de forma honesta, não comete nenhum crime, não faz nada de errado, está lá de maneira ilegal, porém ele não cometeu nada de errado, está ali tentando vencer na vida, tentando ganhar o dele. É importante ressaltar que no passado, como por exemplo na época do ex-presidente Bill Clinton, o Bill Clinton ele deu anistia para imigrantes que estavam nessa segunda situação, que eram pessoas que estavam ali trabalhando, vivendo a vida delas de uma maneira honesta, entrou de forma legal, mas foi anistiada. Eu não sei qual é a visão do Trump em relação a esse segundo tipo de imigrante. É certo que em relação ao primeiro tipo, que são aqueles que cometem crime, provavelmente Trump irá deportar. Agora, deportar esse número tão alto de 11 milhões de imigrantes legais, eu já acho pouco provável. Primeiro que isso gera custo,
né? Uma operação policial aí para prender pessoas é algo que não é de graça, isso gera um custo muito alto, principalmente se a gente levar em conta a quantidade de pessoas que ele está prometendo deportar. E em segundo lugar, isso vai gerar aí uma repercussão negativa na economia dos Estados Unidos da América, haja visto que a economia norte-americana depende da mão de obra barata dos imigrantes. Então, o americano geralmente não faz o trabalho que o imigrante faz. Trabalho pesado, trabalho braçal, o americano geralmente não faz. Então, isso geraria uma, uma queda muito grande na economia norte-americana. Então, eu creio que ele vai sim deportar muitas pessoas ali, até para poder mostrar serviço e mostrar para os seus eleitores que ele está fazendo o que ele cumpriu, né? Tá cumprindo o prometido, mas eu acho que ele não vai deportar todo mundo, até porque, logicamente, logisticamente, isso é impossível. Com relação à economia, o Donald Trump ele foca seu plano econômico no corte de impostos e aumento de tarifas para produtos importados. Trump também diz ser contrário a incentivos para a transição energética. O republicano foca seu plano econômico no corte de impostos e aumento de tarifas para produtos importados. Trump também diz ser contrário a incentivos para a transição energética. Trump é a favor de imposto sobre importações. Ele pretende impor tarifas de 10 a 20% sobre todas as importações, além de tarifas de 60% ou mais sobre produtos vindos da China, ou seja, vai assinar ainda mais a guerra comercial com a China. É necessário entender que a guerra comercial com a China, iniciada por Donald Trump em seu primeiro mandato, ela não terminou. O Biden também colocou ali várias sanções, ele fez ali parte dessa guerra comercial contra a China, porque é de interesse dos Estados Unidos da América enquanto nação não permitir que a China tome emprego dos americanos ou atrapalhe a economia americana com os seus produtos que são feitos e vendidos mais baratos que os produtos norte-americanos, porque isso atrapalha a economia americana e isso independe se o presidente da ocasião é republicano ou democrata. Então o Biden ele continuou essa política da guerra comercial e que deve continuar ainda mais também no governo Trump. E nunca houve na história dos Estados Unidos, pessoal, um presidente tão crítico à China como o Donald Trump, porque ele sabe que a China tem um plano, né, de conquistar a hegemonia mundial econômica até o ano de 2050 e evidentemente que uma potência como os Estados Unidos não pretende permitir que isso aconteça. Então isso também é algo que ele deve trabalhar bastante aí durante seu governo. Ele também pretende cortar impostos, eliminar os impostos sobre horas extras e gorjetas dos trabalhadores, além de ampliar um corte de impostos para todas as classes, incluindo os mais ricos. Então, para tentar dar um equilíbrio, né? Então, até como uma forma de compensar essas tarifas aí que ele promete impor sobre produtos importados, o corte de impostos aí é um modo de compensar aí dentro da economia norte-americana. Em relação à indústria, Donald Trump pretende apoiar a indústria de petróleo e gás para impulsionar a economia, além de acabar com o incentivo fiscal para a compra de veículos elétricos. Analistas orçamentários dizem que os cortes de impostos prometidos por Trump podem gerar um déficit entre 3,6 e 6,6 trilhões de dólares ao longo de 10 anos. Essa aí não é uma opinião minha, é uma opinião aí de alguns analistas que falam a respeito dessa questão. Em relação ao aborto, o Trump ele defende que o debate sobre o aborto continue no âmbito estadual. A campanha republicana argumenta que os centros pró-vida precisam ser criados com o objetivo de dar assistência a mulheres que querem ter filhos. O presidente eleito também afirmou que vetaria uma proibição federal ao aborto. Em julho, ele disse que não vai banir o acesso a medicamentos abortivos em um provável segundo mandato. Com relação aos conflitos internacionais, Trump afirmou que vai encerrar as guerras no Oriente Médio e na Ucrânia, sem explicar como. Ele se reuniu com o premier israelense Benjamin Netanyahu e com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante a sua campanha. Sobre o Oriente Médio, os republicanos têm posições semelhantes aos democratas e concordam sobre o apoio a Israel no direito de se defender contra as ações do Hamas e de outros dos grupos terroristas. Trump afirma que, se fosse presidente, essa guerra jamais teria se iniciado. Ele pediu para que Israel termine o conflito imediatamente, sob risco de encerrar o apoio militar ao país. O presidente eleito também já pôs em xeque o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. Em abril, ele se recusou a apoiar a aprovação de um pacote de ajuda ao governo ucraniano no valor de 95 bilhões de dólares.
parte dos republicanos já não vê o assunto como algo de interesse norte-americano. E aí, o que você pensa sobre o governo de Donald Trump? Será bom? Será regular? Será ruim? Deixe a sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.